Muito bom dia! Bom dia para vocês aí do Brasil. Vamos começar. O pessoal está chegando. Nós vamos falar de um tema hoje muito importante para nós todos. E é claro que não vai ser diferente do que sempre as nossas lives, as nossas aulas, de uma maneira muito simples, mas com tudo que vocês precisam saber. Essa é a parte mais importante. Uma maneira simplificada para que vocês consigam entender. Vou começar aqui a transmissão também no Instagram para chamar o pessoal aqui para o YouTube. Quando o pessoal vai entrando, dá uns 2, 3 minutinhos aqui, vocês vão se acomodando. Quem não pegou a sua aguinha, pegue. Eu já estou aqui com a minha aguinha com limão, para garantir. E o meu chazinho da memória na minha caneca linda aqui de Santo Hildegarda. É claro, né, gente? Então, ó, vou começar a transmissão aqui no Instagram, tá? O pessoal vai entrando, vamos lá. Muito bom dia, pessoal do Instagram. Já estou com o pessoal aqui no YouTube para a nossa live aula. Mas é claro, né, gente? É live aula. Falando sobre tireoide. Que tema importante, não é verdade? Nós vamos descobrir por que a nossa tireoide ela é tão importante. O que é que ela faz? Como é que ela funciona? Quando ela não está funcionando bem, o que ela faz no nosso corpo? E o que a gente pode fazer para garantir que a nossa tireoide esteja funcionando? Vamos lá? Estão todos preparados? Bom, a parte boa é que tudo vai ficar salvo, tá? Gente, eu estou transmitindo direto no YouTube uma super aula. Informação muito importante. Quem estiver assistindo a aula e estiver nos grupos de WhatsApp vai receber um PDF com um resumão, ou seja, as principais partes que vocês precisam saber para entender o que é a tireoide, o que ela faz, enfim, tudo para você garantir a sua saúde, tá bom? Então, você que está aí no Instagram, corre lá para o YouTube, porque você consegue me ver melhor, me ouvir melhor e quem não está no grupo dos WhatsApps, pelo amor de Deus, gente, entre nos grupos de WhatsApp, porque lá vocês recebem PDF, você recebe promoção, você recebe informação de primeira mão e vai receber um resumão da nossa aula de hoje, tão importante. E eu tenho certeza que vocês vão amar, porque eu preparei ela com muito carinho. Quem está aqui no Instagram, gente, manda um aviãozinho, compartilha, toca a ficha, tá? Mais pessoas precisam dessa aula de hoje, tá bom? Quem está aqui no YouTube, tenho certeza que vocês vão amar cada coisa que eu preparei para vocês, ok? Vamos começar? Então, ó, galera do Instagram, corre pro YouTube, é lá que tá rolando a live. Eu vou desligar aqui porque eu quero focar só na câmera do YouTube. E quem não sabe qual é o link, chama a gente no direct. Ah, uma informação importante. Hoje é o último dia para se inscrever no desafio 28 dias para cuidar da sua tireoide. Sim, porque em 28 dias a gente já consegue perceber a mudança que é possível através da medicina natural alemã, através da medicina hildegardiana, tá? Galera do Instagram, corre pro YouTube, vou desligar aqui, porque eu vou ficar só com essa câmera. Beijo. Então, deixa eu desligar aqui e mandar o pessoal correr aqui pro YouTube, tá? Deixa eu dirigir aqui, ó. Digitar aqui, ó. Mandem mensagem, gente. Estão preparados? Tudo bem? O resumo vai para o grupo da farmácia hildegardiana? Sim, gente. Vai para o grupo do WhatsApp. Vamos lá. Terminando de postar aqui no Instagram, tá? Assim, a gente faz tudo ao vivo, vocês já sabem. Vamos lá? Vão mandando corações, já vão mandando as perguntas de vocês, vão mandando as dúvidas. No finalzinho eu vou responder, tá? Bom, vamos lá. Então, sejam todos muito bem-vindos à nossa live sobre nossa aula sobre tireoide. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês, o
que significa cuidar da nossa tireoide? O que significa ter uma tireoide funcionando bem? Significa ter energia. Sim. Quando a nossa tireoide está funcionando como deveria funcionar, significa que nós temos energia, nós temos vitalidade, nós temos disposição. Nós temos um bom sono, nós temos cabelos fortes, nós temos unhas fortes, nós temos força e tônus muscular. Sim, nós temos a nossa emoção em equilíbrio. Isso significa ter uma boa tireoide. Mas, nossa, o que é a tireoide? Bom, para você entender o que a tireoide faz no seu corpo todinho, a gente vai ter que dar um passo para trás. Mas o que significa esse passo para trás? Vou falar de uma forma bem simplificada, que é para você entender, porque o conhecimento, gente, o conhecimento transforma, o conhecimento liberta, o conhecimento nos dá segurança. Inclusive na hora de tomar as decisões. Nos dá segurança na hora de ir consultar o nosso médico endocrinologista, ou o nosso ginecologista, ou o nosso clínico geral. Nos dá mais autonomia na hora de tomar as decisões. Nos dá mais segurança e tranquilidade. E por que eu digo que a gente tem que voltar um passo atrás? Porque a tireoide faz parte de um conjunto de glândulas que nós temos no nosso organismo, que faz parte do nosso sistema endócrino. É daí que vem o nome endocrinologista. Quando a gente está falando do nosso sistema endócrino, nós estamos falando do nosso sistema hormonal. Eu já ouvi falar sobre hormônios. Eu acredito que todos vocês já devem ouviram falar sobre glândulas endócrinas, já ouviram falar sobre hormônios, já conhece ou até foram num endocrinologista, mas afinal de contas, o que isso tem a ver com a minha tireoide? Bom, como eu disse para vocês, tem um grupo, né, de glândulas no nosso corpo que são glândulas endócrinas. O que essas glândulas endócrinas fazem? Eles são mensageiros químicos da nossa corrente sanguínea. Uhum. Por quê? Porque cada glândula do nosso corpo, ela vai emitir um alerta diferente. Então, por exemplo, a nossa tireoide, que é a nossa glândula da energia e da vitalidade, vai produzir alguns hormônios, tá bom? Então, vamos lá. As principais glândulas do nosso sistema endócrino ou do nosso sistema hormonal podem ser elencadas, eu vou falar as principais aqui, e eu acredito que vocês já ouviram falar delas. Como, por exemplo, já ouviram falar da glândula pineal, já ouviram falar da glândula suprarrenal, já ouviram falar do pâncreas, já ouviram falar da tireoide. Eu acredito que vocês já ouviram falar sobre todos eles, não ouviram? Por quê? Gente, porque eles vão mandar mensagens químicas para o nosso sistema circulatório, para o nosso sangue, dizendo: ó, produz mais hormônio, ou ó, produz menos hormônios. E esses sinais que são dados, por exemplo, no caso da tireoide, esse sinal, tá? Ele é mandado pela hipófise, que fica aqui dentro da nossa cabeça, tá, gente? Ó, nossa hipófise, ela fica cá dentro do nosso crâniozinho, tá? Ela é uma glândula que dá um sinal e diz, ó, tireoide, produz mais T3 e T4. Aí a nossa tireoide vai receber esse estímulo da nossa hipófise e vai dizer, né? Nossa hipófise emite o TSH, que é o hormônio estimulador de tireoide, que vai produzir T3, vai produzir T4 e vai produzir, né, os paratormônios, que estão relacionados ao nosso cálcio. Depois a gente vai falar sobre isso, tá? Que é dentro da nossa tireoide, que fica nessa região aqui, ela tem um formatinho
leite de borboleta, ou alguns falam que tem aqui na Alemanha eles falam que tem um formato de um escudo, tá? O nome de tireoide em alemão é um nome bem esquisito, se chama Schilddrüse, é o nome da tireoide em alemão. E dentro da nossa tireoide tem como se fossem uns pontinhos, que é a nossa paratireoide, que produz os paratormônios, que é a calcitonina. A gente vai falar sobre isso tudo depois, tá, gente? Muita calma e muita tranquilidade. Bom, e qual é a diferença fundamental, tá, gente? Que eu tenho conversado muito com vocês aqui sobre a medicina tradicional e a medicina natural alemã. Bem, quando a gente está falando da medicina natural alemã, a gente está falando de avaliar o ser humano na sua integralidade. Eu estou preocupado em ter uma consulta, que é o que dura, em média, uma primeira consulta com um médico naturalista aqui, de 45 minutos até 1h30. Vai depender do caso. A gente reserva na agenda para uma primeira consulta em torno de 1h30. Sim. Porque nós queremos saber o que é que está causando as alterações hormonais ou as doenças que vocês nos apresentam. Não é muitas vezes o que, na maioria das vezes, acontece na medicina geral, né? Você vai numa consulta, depois vocês me falam aqui se é verdade ou não, tá, gente? Você vai numa consulta que dura 5, 10, com sorte 15 minutos. O médico vai olhar para você, vai olhar para os seus exames, não vai nem encostar em você, vai dizer: olha só, você precisa desse remédio. Por que a gente não faz isso na medicina natural alemã? Porque o nosso objetivo é tratar o doente e não a doença. É saber o que é que está ocasionando essa, por exemplo, alteração, né? No T3 livre, no T4 livre, no T3 reverso, no próprio TSH, que é o mais tradicional da gente usar, de solicitar exame de sangue para ver como é que está esse estímulo da tireoide. Porque a gente quer saber o que está acontecendo. Como é que você se alimenta? Se você dorme, se você suplementa minerais, e a gente vai falar sobre isso mais para o finalzinho da nossa aula de hoje. Como é que você está se sentindo? Quais são suas principais queixas? Porque a gente não pode esquecer, gente, que o nosso corpo é um circuitinho, fechadinho, né? Só sai através dos nossos órgãos excretores o que o nosso corpo não precisa. Então, sai através do xixi, sai através do cocô, sai através do suor, sai através da saliva, tudo que o nosso corpo não precisa. Porque eu tenho que me lembrar que qual é a função básica do meu corpo? Me manter vivo, manter os meus órgãos vitais funcionando. E eu sempre falo isso nas lives e nas aulas. Cabelo, unha e pele, eu consigo viver sem. Portanto, quando você começa a ter muita queda de cabelo, cabelo fraquinho, unha quebradiça, toda fissurada, uma pele ruim, rosácea, vitiligo, dermatite, psoríase, todas essas alterações na pele, aquela pele sem brilho, sem viço, com muita acne, o corpo já está dando sinais de que está faltando vitaminas, minerais, e que provavelmente a sua tireoide não está funcionando como deveria. Me contem aqui, gente. Vão falando aqui no chat, vão me perguntando, ó. Deixa eu dar uma paradinha aqui para dar uma olhada nas perguntas. Bom dia. O resumo vai para o grupo da farmácia do Guardiano, já respondi. Hipotireoidismo vão falar também. Tem como tratar sem medicação. Vamos conversar sobre isso também. Minha tireoide parou de funcionar após tratamento com iodo. Serve para mim, já que não tem mais função, faço uso do Puran. Claro que tem. Vamos falar sobre isso também, tá? Toma Puran 75 a 1 ano e continua inchada, cansada. Por quê, gente? Nós vamos falar também. A gente chama isso de bócio. Quando a tireoide está inchada, tem um nome para isso, é bócio. O que acontece, gente? A matéria-prima da nossa tireoide é o iodo. E aí, se a gente não tem iodo suficiente para formar T3 e T4,
É natural que a nossa tireoide ela aumente de tamanho. Para quê? É como se fosse uma rede, né? Essa rede vai se expandir para tentar aumentar a área de expansão dela para ver se consegue capturar esse iodo para formar o T3 e o T4. Então, é por isso que ela está com essa tireoide aumentada. Então, tem que revezar também a quantidade de purã que ela está tomando, tá? E muitas vezes a questão da marca também, não é bom ficar trocando de marca para quem está usando, tá? Bom, o que mais? A primeira coisa que eu tenho que ver é fazer exames. Ok, mas junto com isso, gente, eu preciso saber, como eu já estou contando para vocês aqui, que a minha tireoide faz parte do meu sistema endócrino, tá? O meu sistema endócrino, ou meu sistema hormonal, já falei a lista dos principais, já falei, né, de alguns aqui para vocês, das principais glândulas produtoras de hormônio. Esses hormônios, né, repetindo aqui, são mensageiros químicos da nossa corrente sanguínea e que vão se ligar às suas células objetivo, tá bom? Então, a hipófise vai lá, produz TSH, e a mensagem que eu recebo na minha tireoide é: bora, tireoide, vamos produzir T3, T4, para tireoide, calcitonina. Vamos lá? Vamos lá. E aí, o que, que a gente faz? Bom, eu tenho que me lembrar que, além de tudo que está acontecendo no mundo atual, eu tenho uma desconexão muito grande entre a minha cabeça e o meu corpo. Olha só que interessante, gente. E a minha tireoide está bem aqui no meio do caminho, né? Se a gente, né, fizer uma divisão do nosso corpo, eu tenho aqui a minha parte da minha cabeça, a minha tireoide está bem aqui assim, e o restante do meu corpo. Muitas vezes também mostra que o meu corpo e a minha cabeça não estão se comunicando. Significa que a gente está muito desconectado. A nossa cabeça está em outro lugar, a nossa questão espiritual, mental, sentimental está muito desconectada do restante do meu corpo. O meu corpo está sobrecarregado, cansado e eu não consigo dormir. Bom, na última aula que a gente teve, eu falei muito da importância do sono, que é uma coisa muito básica. E hoje um grande percentual da população sofre de insônia, né? Dificuldade para dormir e muitas vezes quando dorme não tem aquele sono reparador. Então, se você não viu essa aula, vai lá para a aula anterior do YouTube, que eu falei bastante sobre o sono, tá? E o quanto é importante. Então, gente, se você já começou a corrigir o seu sono, parabéns, você já está com muitos pontos e estrelinhas, tá? O prof está muito feliz com vocês. Estamos dormindo bem. Necessidade básica 01, tá? Bem, fui lá, produzi TSH, estou produzindo T3 e T4. O que vai acontecer, gente? Bom, o básico que eu preciso para produzir para o meu corpo, produzir o T3 e T4, é o iodo, tá? O meu corpo também precisa de alguns minerais, como, por exemplo, magnésio e selênio. Ou seja, como é que eu vou construir uma casa se eu não tenho tijolo? Se eu não tenho cimento? É assim que vai funcionar com a nossa tireoide. Receba a informação lá da hipófise, a tireoide vai lá e vai tentar produzir T3. Mas eu não tenho na minha corrente sanguínea, não tenho magnésio, porque é natural no Brasil. O nosso solo é muito pobre, também está se enrolando aqui. É natural que isso aconteça, porque o solo no Brasil é muito pobre em magnésio. Então, precisamos suplementar magnésio. Nossa alimentação, via de regra, é muito pobre em selênio. Então, você pode suplementar selênio ou pode comer todos os dias castanha do Pará. Sim, castanha do Pará é uma ótima fonte de selênio. 3 castanhas por dia vai suprir a sua necessidade de selênio. Bom, tá bom. Tem lá minha tireoide, tem o material e vai produzir. Tem o que precisa. Só que tem que pensar o seguinte: na minha tabela periódica, né, eu tenho que lembrar um pouquinho das aulas de química, tá? Eu tenho algumas preferências. Alguns materiais são mais leves e outros são mais pesados, tá? O que a gente observa hoje, tá? Nós estamos consumindo muito flúor, nós estamos consumindo muito cloro,
nós estamos consumindo muito bromo e consumindo muito pouco iodo, tá bom? Só que a questão é a seguinte, gente, na hora de pegar esse material, tá? O flúor é o mais leve de todos. Então, vou ter lá minha proteína, minha tirosina, e eu tenho um monte de flúor na minha corrente sanguínea. E aí ele vai fazer uma falsa ligação com a minha tirosina. Porque como o flúor ele é mais leve, ele entra primeiro, né? E onde entra um, não entra mais outro. E o iodo tá lá embaixo. Então eu tenho flúor. Na pasta de dente, é, pessoas que, né, enfim, usam muito enxaguante bucal, vai no dentista normal, fazer reposição, fazer limpeza com flúor todo mês, a cada 2, 3 meses, enfim, a pessoa tá com muito flúor, e aí ela faz uma falsa ligação de T4, porque entrou o flúor ali. Eu tenho um falso T4. Bom, tá bom, não é meu caso. Mas aí eu vou muito para a piscina. A água que a gente toma da torneira, né? Ela é uma água que é limpa no Brasil com cloro. Então, também estou com muito cloro na minha corrente sanguínea. Então, na hora de fazer a ligação ali com a minha tirosina, na minha proteína ali, entrou quem primeiro? Não foi eu, foi o cloro. O bromo. Ai, onde é que eu encontro o bromo? No pãozinho, aquele pãozinho que a gente não consegue largar, sabe? Tá cheio de bromo. Uhum. E a minha alimentação ainda por cima está pobre em iodo. Então, muitas vezes, a minha tireoide está produzindo um falso T4, um falso T3, porque eu estou com muito flúor, muito cloro, muito bromo e pouco iodo. E aí, o que, que a gente consegue fazer para melhorar isso? No final, eu vou falar sobre isso, mas uma das coisas que a gente consegue fazer, antes de entrar em Hashimoto, né, e falar de hipotireoidismo e hipertireoidismo, é fazer o consumo de sal grosso. Sabe sal grosso? Pois é, vou lá, compro sal grosso, boto no meu mixer, liquidificador, no mixer, o que você tiver lá na sua centrífuga, pega, tritura o sal grosso, que inclusive é mais barato, na hora que você for comprar, vai ver que não tem mais nada misturado nele. Tritura esse sal, bota num potinho de vidro com tampa e usa esse, tá? Salzinho grosso, você triturou, longe do calor, tá? Porque esse iodo tem que ficar lá fechadinho junto com o sal. Então, a partir de hoje, você vai começar a usar esse sal grosso triturado, tapadinho, tá bom? Bom, deixa eu só olhar aqui um pouquinho nas perguntas. Chiado no ouvido, hiperauditiva com a falta da tireoide, fiz a retirada da tireoide há 3 anos para retirar de um nódulo maligno. Vamos falar sobre isso um pouquinho também. Possível eliminar nódulo da tireoide sem cirurgia e sem esperar o nódulo piorar? Com certeza. T3, 111,6, fiz por minha conta. O médico disse que é bobeira. Nada de bobeira, a gente tem que fazer T3 e T4 livre. Eu preciso saber o que tem de livre na minha circulação. Uma leve disfunção na tireoide, vamos tratar isso de forma natural. Então, fome, prisão de ventre, estou capengueira, é normal que isso aconteça quando a gente está com problema de tireoide. Seria o mesmo sal integral, exatamente, é o sal mais barato que você vai encontrar no supermercado, vai triturar em casa, e é esse sal que vai te fazer bem. Porque, além de tudo, ele tem vários minerais e tem iodo e não tem mais nenhum aditivo que vai piorar. Bom, quando eu estava falando para vocês que a tireoide é sinal de energia, e a gente já ouviu falar, acredito que vocês já ouviram falar também, que a tireoide, os hormônios que ela produz, T3 e T4, são hormônios da energia e estimulam a mitocôndria. É verdade, tá? Indiretamente, dentro de um processo, né? Que vai ter lá a célula, que vai estimular a proteína, que vai fazer a mitocôndria, que depois vai transformar isso em ATP, que é a nossa moedinha energética, digamos assim. Qual é o problema, gente? Essa moeda energética, o ATP, o meu corpo, ele não armazena, tá? Então, é o que tem ali e eu vou gastar, tá? Então, quem sofre de hipertireoidismo, tá? Tá dizendo hiper, tô superestimulando a minha tireoide. Eu tô produzindo muito T3 e muito T4. Então, eu tô produzindo muito ATP, então eu tô com muita energia, tá?
Só que a maioria dos casos são de problemas de hipotireoidismo, que é exatamente o contrário. O que que acontece, tá? E eu já vou falar depois ali que eu dei uma pincelada sobre o falso T4 e o T3, tá, gente? Isso daí é doença autoimune. E aí que começa. Olha o pulo do gato aqui, tá? Vão dizendo se vocês estão entendendo tudo que eu tô falando. Vão comentando ali, vão falando, vão escrevendo, podem mandando dúvidas. Vão dizendo se vocês estão entendendo, estão acompanhando comigo aqui, tá? Eu fiz todo um esqueminha para ir falando aos pouquinhos, de uma maneira bem, né, bem didática, tá? Então, o hipotireoidismo significa que a minha tireoide não está funcionando, né? Está tentando produzir T3, T4, não está conseguindo. E aí meu corpo, opa, não estou conseguindo estimular as mitocôndrias, não estou conseguindo produzir quantidade suficiente da minha moedinha energética, que é a ATP. E aí significa que eu tenho que, meu corpo entende, bom, eu tenho que economizar energia, porque eu não consigo armazenar ATP. Então eu preciso entrar no modo câmera lenta. Ou seja, comece a economizar energia. E aí, quando a gente está com hipotireoidismo, eu começo a ficar cansado, começo a ficar com bradicardia, eu começo a ficar com queda de cabelo, com as unhas fracas, perda de memória, eu começo a ter muito formigamento nos membros, porque o meu corpo está entendendo que eu estou no modo de economia de energia, porque ela não está produzindo a quantidade suficiente de T3 e T4. Por isso que é tão importante eu entender o que é minha tireoide, para que ela serve, onde é que ela está nesse universo do meu corpo, o impacto que ela dá na minha saúde e como eu consigo reverter isso. Tá ok? E onde é que isso tudo começa, gente? E por que é que o maior número de casos de hipotireoidismo e tireoidite de Hashimoto acontece nas mulheres? Sabe onde tudo isso começa? No nosso intestino. Ah, lá vem de novo vocês falaram de intestino. Bom, gente, se até as máquinas usam combustível para funcionar, né? Ou energia elétrica, ou gasolina, ou óleo, não sei, né? Mas nenhuma máquina funciona sem combustível, que seja energia solar, mas precisa de algum. O nosso corpo é a mesma coisa. A gente precisa de alimento, a gente precisa de água. O que que acontece se eu sempre estou comendo fast food, comida que é porcaria, bebendo muito álcool, comendo muito doce? Significa que eu não estou dando para o meu organismo a quantidade suficiente de nutrientes. E o pior do que isso, excesso de proteína caseína do leite, produtos derivados do leite e excesso de glúten, eles vão machucando a parede do meu intestino. O que que acontece? Quando eu começo a machucar a parede do meu intestino, eu vou começar a ter porosidade no meu intestino. Significa que o que era para passar pelo meu intestino e fazer todas as voltas até sair, ele começa a entrar na corrente sanguínea, o que não era para entrar. Bom, e como é que a gente, né, nós mulheres percebemos isso com muita facilidade? Sabe quando vem período menstrual e ao invés de, né? Uma outra coisa, gente, que piora muito e vai dar problema de tireoide, quem faz uso de Roacutan para melhorar as espinhas e pele, né? Isso também. Anticoncepcional também é um veneno, além de glúten, lactose e excesso de álcool, tá? Vai transformar esse meu intestino poroso, vai entrar o que não tem que entrar na minha corrente sanguínea. E aí, gente, o que que vai acontecer? No meu período menstrual, eu vou começar com coágulos. Essa infecção que começa a entrar na minha corrente sanguínea vai reduzir o meu nível de progesterona e eu vou começar a liberar coágulos, que parece que a gente está se esvaindo em sangue. O que que acontece com isso, gente? O ferro, que já entrou na nossa corrente sanguínea como ferritina, a gente vai perder muita ferritina.
E aí que a gente começa a observar a quantidade de pessoas que estão com anemia. Tá tudo conectado? Sim, tá tudo conectado. Então a gente começa a observar que as pessoas que têm alteração na tireoide, tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune, que veio por quê? O nosso corpo, com falso T3, por exemplo, falso T4, o nosso corpo vai atacar essa, né, nova célula que se formou, vai dizer, opa, isso não é para mim, não. Você não faz parte, vai começar a atacar, ou seja, vai ter uma doença autoimune, porque ele vai reconhecer que isso está errado no meu organismo. E qual é o problema, gente? Depois que eu tenho uma doença autoimune, se eu não mudar o meu estilo de vida, se eu não começar a adotar um estilo de vida saudável, com comida de verdade, tirar o que eu não preciso e fazer uso, que a gente indica aqui, dos produtos da farmácia Guardiana, você vai começar a ter outras doenças autoimunes, como dermatites, alopécia, artrite, fibromialgia e lúpus. Elas andam todas de mãos dadas. Porque o nosso corpo, o que a gente imagina? Olha só, gente. Imagina o seguinte, tá? Nós temos lá a nossa célula, tá? Nossa célula tá ali, bem bonitinha, tá bem alcalina, um pH bonitinho, 7, 7,2. E aí, daqui a pouco, eu começo a comer um monte de porcaria, não suplemento nada do que eu precisava. Um monte de cloro, de bromo, fast food, álcool, vida louca, né? E aí a minha célula, ela começa a ficar ácida. O meu corpo, que esse monte de porcaria que tá aqui na minha célula, gente. Preciso dar um jeito. Preciso dar um jeito de mandar isso embora. Aí o que vai acontecer? Esse ácido vai se transformar num salzinho. E esse salzinho vão ser as famosas pedrinhas. Ah! Você está entendendo de onde é que vem as pedras dos cálculos renais, as pedrinhas na vesícula biliar? Uhum. Por quê, gente? Porque o corpo vai expulsar o que ele não precisa. Porque para essa célula viver e viver bem, eu preciso de um pH alcalino. Então, ela vai começar a fazer essas pedrinhas. Olha só como é que vai funcionar no nosso organismo. Tem lá, né, minha célula, minha glândula, tudo funcionando bonitinho. Aí, daqui a pouco aparece um cisto, né? O cisto é um líquido, tá? Vou lá, faço uma punção, posso tirar, ok. Depois, se eu nada faço, deixo assim, continuo vida louca. Daqui 10 anos eu vejo. Não tem responsabilidade nenhuma com a minha alimentação, com o que eu como, com o que eu bebo, com o que eu assisto, a vida que eu tô levando. Aí daqui a pouco esse cisto se transforma num nódulo. O nódulo ele já é mais consistente, digamos assim, que ele é tipo um moussezinho, tá? Digamos assim, tá? Aí o nódulo tá lá, continua, meu corpo tá avisando. Já apareceu o cisto, já apareceu o nódulo, e ele vai seguir evoluindo. Beleza, não fiz nada, não tomei os cuidados que eu deveria, siga ali. Aí, esse nódulo vai virar uma fibrose. Uhum. Fibrose, imagina um tecido trançado, que antes deveria ser fluido, agora ele está todo trançado, tipo uma ferrugem, assim. É um tecido que está semivivo, semi-morto. E essa fibrose, depois, ela vai sofrer uma mutação e vai virar um câncer. Ah, mas isso aqui apareceu do nada. Não apareceu. Isso começou com cisto, foi para um nódulo, virou uma fibrose e teve uma mutação e virou uma célula cancerígena. Nosso corpo vai avisando, vai dizendo: ó, tô muito cansado, ó, eu tô com um formigamento, olha, eu tô com muita queda de cabelo. E aí, gente, o que nós vamos. Nós temos hoje recursos. Vai lá, você mesmo, pede para o médico, vai no laboratório, pega os exames, conversa com o seu médico, analisa. Hoje a gente tem muita informação. Essa aula de hoje, por exemplo, vai ajudar você, né? Espero eu, o objetivo é esse, que você entenda o que é a tireoide, para que serve, como ela funciona e qual é o papel dela no nosso organismo. E nós não precisamos. Não precisamos estar cegos, precisamos saber
dessas informações que são fundamentais, tá, gente? E aí, então, nós temos duas principais alterações da nossa tireoide, tá? A alteração anatômica, né? Cistos, nódulos. E aí eu posso, em alguns casos, né? Eu tenho que um médico lá vai lá verificar se é um nódulo maligno, se é um nódulo benigno, né? Então eu vou ter esse inchaço na minha tireoide, que muitas vezes é o bócio, que pode acontecer tanto no hipertireoidismo como no hipotireoidismo, que é um estímulo exagerado da minha tireoide no hipertiroidismo ou no hipotiroidismo, que ela cresce para aumentar a sua área, para conseguir absorver mais iodo para ver se consegue produzir a quantidade necessária de T3 e T4, tá? Então, esse inchaço, esse bócio pode acontecer, tá bom? E a funcional, né, que é o hipotireoidismo e o hipertireoidismo, que é a produção elevada de T3 e T4 ou a produção muito baixa de T3 e T4, que significa que eu estou ou sem energia, que eu estou com dores musculares, que eu estou com formigamento, eu estou com fibromialgia, estou com queda de cabelo, ou estou com tudo isso, perda de memória e muitas vezes, inclusive, depressão, tá, gente? Muitas vezes depressão pode ser diagnosticada de uma forma errada e é problema na tireoide, tá? Então fiquem atentos nesse caso também. O que mais que eu queria falar para vocês? Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar minha cola aqui, gente, tá? Muita informação para passar para vocês. Bom, e por que então ocorrem essas alterações? A gente retomando, por intoxicação, né? Flúor, cloro, bromo, falta de iodo. Pode acontecer também por falta de minerais, como magnésio, zinco, selênio, falta de iodo. Pode acontecer pela porosidade do meu intestino. Mulheres com ferritina abaixo de 70. Por favor, mulheres com ferritina abaixo de 70, tem que suplementar. Vai no seu médico, conversa com ele e a suplementação tem que ser intravenosa, tá? Se você está com a ferritina abaixo de 150, também não doe sangue, tá? Você não está em condições de doar sangue. Nós precisamos estar com uma quantidade de ferritina de pelo menos 150. Ferro também é fundamental para a construção da nossa saúde. E hoje nós temos uma população anêmica. E nós temos uma população com falta de vitaminas e minerais. Então, gente, nós temos que começar a olhar a nossa saúde com muito cuidado. E o que a gente pode fazer, então? Bom, primeiro, convido você, tá, a participar do nosso desafio de 28 dias para cuidar da nossa tireoide. Nós vamos falar do nosso sistema endócrino de uma maneira geral, porque não tem uma coisa separada da outra, tá? E eu vou passar para vocês um protocolo certinho dos produtos que vocês precisam fazer. Mas antes disso, eu preciso que a gente faça um combinado. Já vai pensando a partir de hoje, tá? Nosso objetivo é, no final do 28º dia, a gente ter reduzido a quantidade de lácteos, glúten e álcool, tá? Como é que vai funcionar? Na primeira semana do nosso desafio, que começa amanhã, tá? Amanhã, e hoje é o último dia para se inscrever no desafio. Você vai reduzir a quantidade de glúten, álcool e lácteos em 20%. Ah, eu tomo um copo assim. Então, tá, divido ele, vou diminuir 20%. Ah, eu comi um pãozinho inteiro. Imagina 20% menos. Então, vamos começar? Então, na primeira semana, a gente diminui 20%. Na segunda semana, a gente diminui 30%. Na terceira semana, a gente reduz 40%. Até chegar lá no final do nosso desafio, na quarta semana, reduzir em 50% o consumo de lácteos, glúten e álcool. Porque esses 3 itens, eles vão exatamente atrapalhar todo o nosso sistema digestório. E a gente sabe, que eu já contei para vocês, que esse problema da tireoide começou lá no nosso intestino. Começou lá com a falta de suplementação de itens básicos, como a gente estava conversando aqui. Isso tudo começou com um excesso de estresse, que nem a gente falou na aula passada, que eu não consigo dormir.
E está afetando outras glândulas, como, por exemplo, a minha pineal, que produz a melatonina. Está afetando a minha adrenal, que produz o cortisol, que produz a adrenalina. Está afetando o meu pâncreas, que produz a insulina. Porque eu estou com um desbalanço no meu sistema hormonal. E a nossa aula de hoje foi só sobre a tireoide, mas todas elas estão interligadas. Então, significa, gente, que eu preciso fazer o básico do básico: dormir, beber água, comer comida de verdade e seguir o protocolo da farmácia teogardiana. E o que é que vai no protocolo da farmácia teogardiana, gente? Vitalidade 2 vezes ao dia. Quem já está com nódulo, cisto, sofre de bócio, mesmo quem já fez a retirada da tireoide, está tomando Puran, não está tomando levotiroxina, independente do nome do laboratório que você está usando, você vai fazer uso do creme de violetas na região da tireoide 2 vezes ao dia. Você vai cuidar do seu intestino, sim, fazendo a mistura digestiva depois das refeições. Gente, eu tenho certeza que vocês seguirem nosso protocolo aqui, sem mistério, fácil de executar, possível de ser feito por pessoas comuns, gente, como você, como eu aqui, tá? Em 28 dias, você já vai notar a diferença na sua energia, na sua disponibilidade, na sua disponibilidade para fazer as coisas. Porque é isso que a gente precisa. A vida precisa ser vivida, mas a gente precisa de saúde, a gente precisa de disposição, a gente precisa de energia. E vamos cuidar da nossa tireoide. Vamos pegar lá o sal grosso, comprar lá no supermercado sal grosso. Vamos trocar, gente, essas bebidas por uma aguinha com limão por aqui. Chazinho, óbvio que sem mel e sem açúcar, como esse daqui, da mistura memória que eu estou usando. Então, vamos começar a fazer mudanças no nosso dia a dia. E eu sempre falo para vocês que saúde é uma escolha diária. Eu não falo que saúde é uma escolha perfeita. Não. Por quê? A gente sabe que viver e envelhecer é e se intoxicar um pouquinho. Nosso corpo está aí para fazer a limpeza. Mas, só que hoje o nosso grau de intoxicação alimentar, da água, do ar, dos produtos que a gente passa na pele, excesso de maquiagem, excesso de eletrônicos, o nosso corpo não está dando conta de desintoxicar, de processar essa quantidade de toxinas que a gente está jogando para dentro. Então, nós precisamos voltar ao equilíbrio, nós precisamos deixar que o corpo faça o que ele vai fazer sozinho, naturalmente, automaticamente, tá? Então, gente, muita gente eu sei que já vai perguntar: as crianças podem usar? Podem usar, as crianças podem usar todos esses, pode usar o creme de violetas, pode usar o Vitalidade, pode e deve usar a galanga todos os dias como tempero na alimentação de vocês. Hoje é o último dia para se inscrever no desafio. O que eu queria falar para vocês? Falei, esqueci de alguma coisa? Deixa eu ver aqui, ó. Estão se encaixando. Aqui, ó. Eu vou ler os comentários de vocês. Podem escrever, gente. Eu vou ler agora o que está escrevendo aqui, tá? Vou pegar aqui de baixo. Reponho Puran de 25 a 17 anos, de 6 anos para cá, tive diagnóstico de alopecia frontal fibrosante. De 2 anos para cá, avançou muito mais exames. Por quê, gente? Você continua, né? A Fábio continua com sintomas de quem não estivesse tratando a tireoide. Por quê? Você vai ter que tratar junto a suplementação dos minerais. Você vai ter que tratar junto o seu intestino para que o intestino consiga mandar as informações para o restante do seu corpo sem essa permeabilidade. Porque é o que a gente estava falando. O intestino permeável vai largar para o nosso organismo o que deveria ficar só lá dentro do nosso organismo. Então, vai jogando toxina para a nossa corrente sanguínea, tá? O sal e nas refeições normais ou na água. Nas refeições normais, agora você vai passar a temperar tudo com sal grosso, gente. Tritura o sal grosso. Ai, quer uma dica? Já mistura com galanga. Mais fácil ainda, ó. E depois que já temos essas doenças, como reverter? Bom, o que você vai ter que fazer? Bom, a sua tireoide tá lá, cansada, esgotada, você já tá tomando remédio para tireoide. Agora, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que encontrar um novo balanço do seu sistema hormonal. Por quê, gente?
quando o nosso corpo, a gente está entregando lá para o nosso corpo, tomando Puran, está tomando lá o T4, tá? Porque essa glândula não está mais produzindo a quantidade de T3, T4 e muitas vezes também não está produzindo o paratormônio, que é calcitonina, tá? E aí, o que a gente tem, gente? A gente tem um desbalanço entre a quantidade de cálcio nos ossos e na corrente sanguínea, tá? E aí, se eu não começo a cuidar todos os demais órgãos, né, as demais glândulas hormonais, eu vou começar a ter um desbalanço nos demais órgãos do meu corpo. Então, não, eu estou com problema de tireoide, eu tomo remédio para tireoide. Bom, mas você pode usar o creme de violetas todos os dias para que essa tireoide, mesmo que ela não esteja produzindo como deveria, para que você não tenha os nódulos na tireoide, para que você não tenha um cisto na tireoide. Porque ele já é um órgão que está mais enfraquecido, digamos assim. Ele está mais sensível às atividades de bactérias, por exemplo. Ou seja, já está. Todo mundo fala assim, porque o meu ponto fraco é o meu estômago. Meu ponto fraco, né? Que a gente fala de uma maneira coloquial. Então, eu tenho que ficar atento para quê? Para que todo o meu sistema circulatório, né? Eu não esteja tão intoxicada, não esteja tão inflamada, que vá começar a ter nódulos na tireoide, por exemplo. Começar a ter cistos na tireoide, porque isso muitas vezes acontece. A pessoa está tomando Puran, está tomando isso, eu continuo com um nódulo na tireoide, um cisto na tireoide. Então, eu tenho que ficar atento, porque eu já tenho um ponto de fraqueza no meu corpo. Então, eu preciso, mesmo assim, continuar atento e continuar prestando atenção para que demais órgãos do meu sistema não sejam afetados. Porque um já foi. Então, é um sinal de alerta ainda maior. E muitas vezes o pessoal fala, mas é de família. Bom, gente, a gente pode, muitas vezes, ter uma predisposição para ter um problema de saúde. Mas dependendo do nosso estilo de vida, eu vou ter esse problema de saúde aos 20, aos 30, aos 40, aos 50, aos 60, aos 70, ou muitas vezes eu vou morrer e nem vou ter, porque eu posso acionar e agilizar o processo para despertar essa doença. E vai dependendo do meu estilo de vida, a maneira como eu me alimento, a maneira como eu durmo, a maneira o que eu bebo, como eu faço a minha digestão dos meus sentimentos, das minhas emoções, como eu lido com a vida. Então, a maneira e o estilo de vida que eu vou escolher, eu vou acionar o gatilho mais cedo ou mais tarde. E é isso que está acontecendo. Muitas pessoas têm uma predisposição para ter algo, só que elas estão adiantando o processo. Devido ao estresse, alimentação, poluição, tudo isso que a gente está conversando. Então, gente, porque eu tenho esse problema, eu estou diagnosticada, é isso? Não. Vamos cuidar para que isso não piore e você também não atinja demais glândulas ou demais órgãos do seu corpo, porque alguma coisa não estava boa, alguma coisa não estava como deveria. E o corpo ele sempre vai buscar um balanço e um equilíbrio. Sempre vai buscar um balanço e um equilíbrio. Porque, como eu disse no início da nossa aula de hoje, o nosso corpo vai fazer de tudo para nos manter vivos, muitas vezes a gente tentando acabar com ele, tá? Vamos ver o que mais aqui. O que é a galanga? Não conheço esses produtos. Dá uma dica. A galanga é um rizoma, tá? É uma raiz. Ela é 10 vezes mais potente do que a cúrcuma para desintoxicar, desinflamar, para cuidar da saúde do coração, para cuidar da imunidade. Ela é muito fácil de usar, posso usar ela crua, cozida, para temperar, misturar na água, enfim, é uma preciosidade, gente. Vocês têm que ter em casa. Galanga. E todos os nossos produtos nessa live, eu não sei por quanto tempo, gente, vai estar tudo com promoção, tá? 15% de desconto. E as 20 primeiras pessoas que comprarem agora, tá? Vão ganhar um mixer, aquela maquininha de misturar as coisas, sabe? Vão ganhar um mixer de presente da Farmácia Perdiana. E as compras a partir de R$ 250, frete grátis para Sul e Sudeste e 350 para as demais regiões do Brasil, via PAC grátis, tá, gente? Onde faz a inscrição? No nosso Instagram. Gente, não esqueçam de dar likes, muitos corações, isso aí, tá? Vamos dar muitos corações.
Deixa eu ver o que mais. Podem mandar perguntas, gente. Eu já trituro o sal grosso, aprendi com a doutora Léa. Muito obrigada, Galanga sempre, os produtos da farmácia. Muito obrigada, gente! Deem likes! Gente, entre no nosso grupo de desafio. Entra lá no Instagram, tá? Ou entra no nosso grupo do WhatsApp. As duas coisas, tá? E digita lá, eu quero. E aí, entra no direct, digita no Instagram, quero, que você vai receber todas as informações. Ou entra lá no nosso grupo do WhatsApp, que a gente já tá mandando também o link. E tá aqui, ó, o pessoal já botou ali, ó. Ai, essa minha equipe é maravilhosa, gente. Dúvidas e perguntas, gente. Minha ferritina está... Não, Jesus, minha ferritina está 14. Não sobe, já usei medicamentos, porém ferro não está bom. Nossa, não tá mesmo, nem... Olha, ferritina 14, gente, é difícil levantar da cama. Vai no médico. Pede para o médico. É possível fazer isso intravenoso, tá? Mas é com receita médica, com acompanhamento médico. Tem um Noripuran, tá? Em ampola, que você pode usar. A caixinha vem 5 ampolas, você usa durante 5 semanas. Noripuran, diluído em 250 ml de sorinho, né? Que vai misturar o Noripuran, vai botar na veia, conta-gota lentinho, de 50 a 60 minutos, usar durante 5 semanas. Mas isso é só com o médico, a receitinha do médico, você vai lá, compra o Noripuran, 250 ml de soro, tá? E faz intravenoso, gente. Tem que estar no mínimo top, valor bom, assim, mínimo, antes do top, tá? 150. O que mais, gente? Vitamina D, 17, meu Deus, não, vitamina D, ó, suplementa vitamina D todos os dias, 5.000 unidades, tá? Todos os dias, gente, vitamina D é vida, é básico, eu preciso, inclusive os estudos mostram que vitamina D é maravilhosa para quem tem doenças autoimunes, para evitar doenças autoimunes, para Alzheimer, para Parkinson. Gente, precisamos de vitamina D, tá? Precisamos, estamos pobres de vitamina D no nosso corpo. Muito pobres, muito, tá? Que eu ia falar mais para vocês? Deixa eu ver aqui, que é mais que eu não tem tanta coisa, gente. Só que a gente já tá aqui há quase 1 hora e eu tenho que pegar, tá? Só deixa eu ver mais uma coisa que eu tinha passado, acho que eu passei alguma coisa para vocês. Acho que foi tudo, gente. Passei tudo. Vocês ficaram com alguma dúvida? Perguntas? O desafio parece que é gratuito. Sim, o desafio é gratuito, gente. É só entrar, se inscrever. É gratuito. Vocês vão receber os PDFs, vocês vão receber as informações, o protocolo para seguir. Mas já bota na cabeça de vocês, tá? A partir de hoje, já reduzi em 20% o consumo de pão e leite, derivados e álcool. Começa hoje, na primeira semana, tá? Durante o desafio. Reduzir 20%, depois 30%, depois 40%, depois 50%. Imagina, gente, daqui 4 semanas, você consumindo 50% na quantidade de leites derivados de glúten e de álcool. O seu corpo vai ficar muito feliz, tá? Quem está aumentando pode usar a ferritina intravenosa? Vai depender de quantos meses está o seu bebê e se já fez introdução alimentar. Como está o seu mamar? Se ele é só, né? Tipo, criança a partir de 1 ano e pouco, né? Então é só complementar. Aí conversa com seu médico, mas em princípio, depois de 1 aninho, a criança, tá? Não tem problema, não. Só provavelmente com uma pausa maior. Mas para evitar problemas na carótida, devemos associar vitamina K e A com a D? Vitamina K, maravilhosa. Vitamina A em gotas, tá? Maravilhoso também. Cobre, nós estamos muito pobres de cobre também no nosso organismo e ele é fundamental para a nossa saúde hormonal. Pode usar junto, tá? Mas vitamina A em gotas. Que mais? Como faço para complementar essas vitaminas? Como peço para o médico? Magnésio, 200 miligramas por dia, tomar de noite, inclusive vai ajudar para melhorar. Isso tu compra na farmácia de produtos naturais, tá? 200 miligramas por dia, antes de dormir, inclusive vai ajudar no seu soninho, tá? Zinco, você vai usar em torno de 25 microgramas por dia, de selênio, em torno de 50 miligramas por dia. Isso é o suficiente, você compra, tá? Conversa com seu médico. Se você já tem a consulta, conversa com ele, tá? Em princípio, mesmo sendo produtos naturais, não tem contraindicação,
tá? Mas o que que a gente tem que fazer, gente? Eu preciso parar, observar e ver o que que está acontecendo, tá? E o kefir de leite? Ai, o kefir, gente. E o tal do kefir? O kefir é bom, tá? Por quê? Porque ele tem probióticos. Então, o kefir, tá? Estima não é igual. Vamos tentar viver um pouco sem lácteos e sem glúten no nosso dia a dia. Vamos usar nossa criatividade. Vamos comer ovo, comer brócolis, vamos comer couve. Ai, vamos inventar, gente. Vamos usar nossa criatividade nos próximos dias. Vamos? Vamos. Vamos comer. Gente, eu tô apaixonada por cuscuz. Vamos comer cuscuz também, tá? Vamos usar nossa criatividade. Vamos comer quinoa. Vamos usar farinha de espelta. Quando tiver vontade de comer uma panquequinha, alguma coisa diferente. Vamos mudar. A gente tem tanta coisa, gente, que a gente pode fazer. Tanta alternativa gostosa e nutritiva que o nosso corpo vai chegar, ficar feliz e vai dizer: nossa, que bom que você está cuidando de mim, que bom que você está prestando atenção em mim. E ele vai te devolver isso com disponibilidade, com energia, disposição, com, né? Com tudo, gente, tá? Deixa eu ver o que mais que eu ia dizer para vocês. Então, magnésio, já falei, 200 miligramas. Zinco, né? 15, 25 miligramas ao dia. Selênio, 50 microgramas por dia. Sal grosso ao invés de sal fino para temperar a sua comida. Ao invés de suco, refrigerantes e coisas adoçadas, mesmo com adoçante. Água com limão. Triturar o sal grosso, já falei. As coisinhas da farmácia, vitalidade 2 vezes ao dia. Creme de violetas na região da tireoide. Galanga como tempero, porque, inclusive, a galanga, ela é termogênica, vai ajudar no seu metabolismo, vai ajudar em todo o seu corpo, detoxificar, desinflamar, melhorar a imunidade, tudo de maravilhoso, tá, gente? E ir reduzindo semana a semana todos esses produtos que intoxicam o nosso corpo, deixam o nosso intestino permeável e vai jogando um monte de porcaria pro nosso sangue, e que a gente não precisa disso. Tá bom? Bom, estamos aqui então agora. Espelta não tem glúten. Muito pouco glúten. Muito pouco glúten. Inclusive, é uma alternativa saudável, porque tem muitas vitaminas e muitos minerais para quem tem sensibilidade ao glúten, como, por exemplo, é o meu caso, tá? Então, eu só uso coisas de espelta quando eu vou consumir coisas, né, de espelta. Só espelta, tá? Aí pode trocar por farinha de coco, por farinha de arroz, por farinha de aveia. Tem tantas opções hoje em dia, né? Que a gente consegue comer de uma forma mais natural e mais saudável. Pensa sempre, Deus criou esse alimento, ok, então vamos consumir. Agora passou por um processo de esterilização, congelou, fritou, fez não sei o que lá, já modificou todo o alimento. Então, o nosso corpo também não está entendendo muito bem o que, que é aquilo. Vai tentar extrair o melhor, só que muitas vezes não tem nada, são só calorias vazias. E é isso que a gente tem que ter bastante consciência, tá? Deixa eu ver aqui. Tararam, espirulina é bom, mas algumas pessoas não se adaptam, tá? Misturar, por exemplo, eu fui lá fazer um purê de batata, misturei espirulina. É gostoso. Eu fui lá fiz uma polenta, misturei espirulina. É gostoso. Mas tem pessoas que não se adaptam muito bem, tá? Protocolo para tireoide, se você já está no grupo do WhatsApp, você vai receber pelo WhatsApp, tá? E o protocolo começa amanhã. Você também vai receber nos grupos de WhatsApp, pelo seu e-mail, o nosso protocolo. E vamos conversar uma vez por semana juntos aqui para saber como é que anda a sua saúde. Tá bom? Um beijo para vocês. Se gostaram, entre lá no nosso Instagram, comentem, digam que estavam aqui ao vivo e depois me contem tudo que está acontecendo na vida de vocês. E vamos juntas para esses 28 dias. Um beijo, fiquem com Deus e até mais. O cupom tá ali, ó. Tireoide 15%. Ganha um mixer e vocês vão adorar, gente. O mixer é lindo. Tá? Deixa eu ir lá. Beijo, fiquem com Deus. Tchau.